Recentemente saiu o novo mangá de Naruto focado no Minato, que mostra o processo da criação de um dos jutsus mais usados em toda a obra. O one shot de Minato nos revela como ele havia observado a bola da besta com cauda, o qual ele usou como inspiração para criar o Rasengan. Além disso, muitas outras coisas interessantes acontecem na obra. A Kushina no modo besta com cauda, o Minato contra a própria Kurama dentro de Kushina e os objetivos da criação do Rasengan, e mais uma interação dele com o Jiraiya. Então recomendo que vocês fiquem até o final do vídeo, para que consigam deslumbrar de uma mais nova obra de Naruto, nomeada de Naruto Gaiden, o Turbilhão do Redemoinho. E é claro, antes de começarmos, peço que você se inscreva no nosso canal e já deixe aquele like nesse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade que vocês tanto gostam. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O mangá inicia no meio de uma grande batalha entre o time de Jiraiya e dois Jinchurikis em algum lugar. As bestas com caudas envolvidas são Goku dos 5 caudas e Son Goku de 4 caudas, contra o Jiraiya, Minato e outros 2 ninjas de seu time. Os dois Jinchurikis dizem que se eles queriam lutar contra eles, Konoha deveria enviar a Jinchuriki das 9 caudas. E logo eles se preparam para atacar Jiraiya e seu grupo. Quando eles começam a formar a bola da besta com cauda, Jiraiya percebe que as coisas poderiam ficar bem feias. Por conta disso, ele aciona Minato para que eles recuassem por um tempo. Minato então usa seu Hiraishin para tirar todos dali. Eles acabam parando em um lugar um pouco afastado do local da batalha, mas ainda consegue ver a destruição que o ataque causou. Enquanto um deles achou que eles estavam mortos, outro diz que eles foram todos salvos por Minato. Depois de ver isso, Minato começou a pensar em Kushina e sobre como um monstro daquele com poder tão grande está dentro da sua amada. Aqui já iremos direto para a casa onde Kushina vivia. Ela acorda após ter um pesadelo com a Kurama. Na verdade, não era bem um pesadelo como ela disse, mas sim o consciente dela, onde a raposa tentava tomar o controle dela. A Kurama dizia que Kushina estava mais amarrada do que ela, e que ela seria capaz de a libertar de tudo o que estava vivendo. Mas antes que pudesse continuar, Kushina acordou, vendo que as coisas continuavam as mesmas por anos. Era a mesma paisagem, os mesmos guardas e as mesmas regras que tinham colocado sobre a vida da garota. Após perguntarem o que Kushina iria fazer o dia inteiro, ela diz que iria treinar mais técnicas de selamento ao lado de Minato Namikaze. E olhar para o lado, ela vê uma borboleta. E ao mesmo tempo, os guardas dizem que ela não poderia sair de dentro da barreira. Aqui vemos como Kushina vivia confinada devido a ser a nova Jinchuriki da raposa. Um tempo mais tarde, Minato retorna de sua missão e vai se encontrar com sua amada, já que ela não poderia sair de dentro da barreira. Kushina fica muito alegre com a chegada de Minato e está muito ansiosa para ensinar mais técnicas de selamento do clã Uzumaki. Porém, dessa vez, Minato diz que ela não poderia ir com ele e que ele treinaria um novo jutsu. Isso deixa Kushina bastante brava, mas também triste com essa ideia. Mas Minato diz que o jutsu era perigoso quando não dominado. Enquanto Kushina faz seu drama para Minato, os seus companheiros de equipe o chamam. Isso porque Minato deveria fazer um relatório de sua última missão para o terceiro Hokage. Então ele a deixa e vai com seu time. Kushina tenta seguir Minato enquanto ele se afasta, mas seus guardas a seguram, dizendo que ela não poderia passar dali. Nesse momento, podemos ver algo bem interessante. Ali no canto do quadrinho, dois personagens juntos se parecem com Asuma e Kurenai, mostrando uma interação entre os dois dentro da One Shot. E ainda bem que isso aconteceu, não podia ter só figurante, não é mesmo? O guarda de Kushina a repreende e diz que a partir daquele local ela já estaria fora da barreira, então ela não poderia sair dela de maneira alguma. E nessa hora uma visão ampla da aldeia vista de cima é mostrada, e além de que essa barreira do qual eles tanto falam é um símbolo do clã Uzumaki, que é representado por um tipo de redemoinho. Essa tal barreira percorre grande parte da Vila da Folha, porém não completamente.
mesmo dentro da sua própria vila. Kushina não possuía a liberdade de andar por qualquer lugar. Ao voltar para casa, Kushina se lembra de sua conversa com a antiga Jinchuriki da raposa, Mito Uzumaki. A Mito foi a esposa de Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Ela acabou se tornando a primeira Jinchuriki da Kurama, começando sua nova vida logo após a derrota de Madara no Vale do Fim, onde Hashirama obteve a posse da raposa de 9 caudas. Durante a conversa das duas, Kushina havia acabado de conhecer Mito, e a primeira coisa que ela falou para a garota foi sobre o amor. Mito diz que quando se é um Jinchuriki, a pessoa deve buscar o amor e colocar dentro de si, pois com isso eles viveriam uma vida feliz. E mesmo que possuísse algo terrível como a besta com cauda dentro de si, a felicidade seria maior do que a tristeza. Depois disso, Mito resolveu mostrar uma coisa para a pequena Kushina, saindo do quarto e confrontando os guardas. Ela diz para eles que só vai levar alguns minutos, e logo em seguida voltamos para o tempo atual no mangá. Kushina usa seu jutsu de selamento das correntes para prender os guardas no chão da vila. Enquanto ela corre, os guardas ficaram surpresos, pois a contenção das correntes de Kushina está ficando mais forte a cada ano. Devido a isso, eles não conseguiriam se soltar. Quando Kushina chega na borda da barreira, ela fica meio insegura de ultrapassar, mas seu desejo de liberdade falou mais alto. Ela então cruza a barreira correndo, e nesse momento, a Kurama começou a se manifestar dentro dela. A Kurama diz que ele é o único que poderia trazer a liberdade para Kushina e que ela não deveria confiar em ninguém. A Kurama diz também que ela deve se alimentar do ódio e que mesmo se orgulhando do selo, ele prendia mais ela do que a própria besta. Nesse quadrinho da Kurama, também vemos como funciona o selo da Kushina e como ele prendia ela dentro de sua Jinchuriki. Basicamente, o selo do redemoinho só era eficaz dentro daquela barreira onde a Kushina vivia. E quanto mais ela se afastava do selo, mais a Kurama conseguia se libertar para tomar o controle do corpo de Kushina. Isso é mostrado quando uma das correntes que prende a Kurama se rompe, deixando a Kushina visivelmente assustada. Enquanto isso, no treinamento de Minato, vemos que o campo estava cada vez mais destruído, devido aos testes do novo jutsu de Minato. Jiraiya estava com ele, e diz que ele não está conseguindo estabilizar a técnica direito. E quando Minato diz que está difícil de fazer isso, Jiraiya lhe dá uma dica. Ele fala sobre o redemoinho no cabelo de cada ninja, e que na hora de mudar o chakra, seria mais eficiente ou moldar na mesma direção do cabelo, além de acrescentar que o cabelo dele gira no sentido horário. Minato então pergunta sobre qual seria o sentido do seu. Ele diz que Minato possuía 2 redemoinhos, um girando para cada lado. Isso deixou Minato assustado, perguntando para qual lado ele deveria mudar seu chakra, o que Jiraiya também não soube responder. Após isso, os dois acabam fazendo uma pausa para descansar, e aqui vemos uma cena memorável. O Jiraiya dividindo um picolé com Minato, da mesma forma que ele fez com Naruto. Jiraiya pergunta quais dos 2 picolés Minato escolheria, e ele respondeu que tanto faz, pois ambos eram iguais. E isso foi o gatilho que Minato precisava para tomar uma decisão sobre a direção da rotação do seu chakra. Após acabarem o picolé, os dois voltaram ao treinamento. Minato finalmente conseguiu descobrir como fazer o jutsu dar certo, já que ele só precisava moldar o chakra da mesma forma para as ambas direções. Assim, seu jutsu começaria a tomar forma. Dito e feito, Jiraiya o elogiou e diz que ninjas com 2 redemoinhos são considerados gênios. O primeiro nome que o Minato deu para o Rasengan foi Gloriosa Esferas da Resolução da Equação Dupla de Picolés e Redemoinhos do Cabelo de Jiraiya. Sim, esse foi o nome que o Minato pensou para sua mais nova técnica, criada a partir da bola da besta com cauda. O sábio tarado então logo disse que esse nome era horrível. Eu também concordo. E diz também que Minato não possuía noção alguma para dar nomes.
Após isso, Jiraiya diz que precisaria se ausentar um pouco do treinamento com Minato, devido à sua nova missão. Com isso, ele diz para Minato descansar e esperar ele voltar para que os dois consigam aperfeiçoar ainda mais aquela nova técnica. O Ero Sennin então vai embora, e Minato ficou para trás para guardar suas coisas e poder ir embora. Porém, enquanto ele arrumava suas coisas, Kushina apareceu atrás de uma árvore, o que acaba surpreendendo Minato. Ele a pergunta se ela poderia estar ali, já que ela estava sem os guardas, e ela tinha ultrapassado o limite da barreira feita para ela. Kushina diz que conseguiu permissão do terceiro Hokage, o que acabou deixando Minato mais tranquilo. Kushina então se curva para Minato pedindo desculpas por ter gritado com ele mais cedo. Os dois se sentam para conversar, e Kushina pergunta sobre o jutsu que ele havia feito há um tempo atrás. Ele pergunta se ela havia visto, e Kushina confirma. Então Minato revela toda a verdade para sua amada. Ele diz o motivo dele ter quebrado a promessa deles e o motivo dele ter tanta pressa para criar esse jutsu, que foi para a própria proteção de Kushina. Nesse momento, Minato demonstrou sua preocupação com Kushina e o que poderia acontecer com ela em tempos de guerra como aquele. Ele diz que como eles estavam vivendo muitas batalhas, ele ficava inseguro sobre o que faria caso Kushina fosse convocada para as batalhas. Minato se refere a seu jutsu como algo anti-besta com cauda. Ele diz que ele criou com experiências em batalhas contra outros Jinchurikis. Ele também complementa que queria criar um jutsu que Kushina pudesse aprender a usar, com sua própria quantidade de chakra. Além disso, ele finaliza dizendo que não pode perdê-la, o que a deixa bem feliz ao ouvir isso. Fora da barreira do redemoinho, o selo de 4 trigramas dentro de Kushina começa a se enfraquecer. Nesse momento, a Kurama começou a tomar conta do corpo de Kushina e ataca Minato com a potência de seu chakra. Enquanto a Kurama começa a falar muitas coisas ruins para Kushina e tenta atacar, um jutsu de selamento aparece em seu interior. Esse era o jutsu de Minato, que havia colocado sua mão na barriga de Kushina, mostrando sua maestria naquele jutsu. Até mesmo a própria Kurama ficou surpresa com a habilidade de Minato e complementa que o único ninja a conseguir fazer isso foi Hashirama Senju. A besta com cauda começa a falar com Minato, perguntando por que ele tinha tanto interesse em Kushina. Ele diz que gosta de pessoas fortes e que Kushina era até mais forte do que ele mesmo, e termina dizendo que ele gosta dela e que ele não pode perdê-la de jeito nenhum. Em seu consciente, Kushina começou a chorar e lembra daquela conversa que ela teve com Mito e sobre o que ela queria a mostrar. Aqui temos uma resposta que havia ficado vaga com o final de Naruto Shippuden, que é sobre a destruição do clã Uzumaki. Mito revela que a família Uzumaki era famosa por sua quantidade de chakra e sua vitalidade, além dos jutsus de selamento, e devido a isso, eles mesmos acabaram fomentando a guerra, o que levou sua própria destruição. Porém, com tudo isso, eles acabaram trazendo estabilidade para o mundo ninja, já que eles suportariam facilmente ser um Jinchuriki. A sala em que as duas estão possuía um redemoinho pintado no chão, que era um símbolo da família Uzumaki. Kushina fica bem triste, se perguntando se ela iria mesmo receber a 9 caudas, e Mito elogia seu cabelo e sua força. Logo em seguida, Mito fala para Kushina olhar para cima, onde existe um símbolo e uma escada em espiral que levaria para cima. Ao olhar para a escada, a pequena Kushina perguntou se era mesmo uma escada em redemoinho, e Mito a corrige, dizendo que era uma escada em espiral. Enquanto as duas sobem até o topo, Mito explica a diferença entre os dois símbolos e por que aquilo não era um redemoinho. Ela explica que redemoinhos são desenhos simples e planos, e que seu desenho não mudava independentemente da situação, mas espirais eram tridimensionais. Ele diz que embora ambos girem em círculos, na espiral as paisagens e andares mudam aos poucos. As paisagens daquela janela começaram a empolgar Kushina, que pergunta o que havia lá em cima. Mito responde que é algo que existe dentro de seu receptáculo, que aparentemente é o mesmo termo que Jinchuriki. Ao chegar no topo daquele lugar, Kushina ficou ainda mais impressionada com a vista. Mito falou que sempre que ela estava triste, ela subia aquelas escadas e ficava ali em cima, contemplando a imagem em sua frente.
Por fim, Mito explicou que mesmo que elas vivam em um redemoinho, se elas subir as escadas, elas seriam capazes de encontrar o amor. Com isso, aquele redemoinho com certeza se tornaria uma espiral, falando enquanto olha para o rosto de Hashirama, seu grande amor. Kushina retorna ao tempo atual, estando bem motivada com tudo que ouviu. Ela lançou seu famoso jutsu da corrente. Kushina então envolve a Kurama dentro dela em suas correntes, o que foi capaz de fazer com que ela recuperasse sua consciência. E aqui temos o incrível vislumbre de Kushina no modo Kurama. Realmente essa mulher fica linda, até mesmo possuída pela besta. Todo esse esforço dos dois juntos deixa Kurama enfurecida. E então o pior acontece. A raposa conseguiu dominar as correntes de Kushina e se libertar daquele selo também, o que faz a garota se transformar de novo. Nesse momento, Kushina acaba entrando na forma da Kurama com mais ou menos 7 caudas. Mas o pior disso é que a raposa estava atacando e ferindo Minato gravemente sua barriga. Nessa hora, Kushina acabou ficando mais assustada do que estava e decide que iria desistir de resistir. Ela então manda Minato fugir para longe e deixá-la para trás. Mas Minato não aceita essa opção e que para ele nem mesmo era uma opção. Minato diz que ele não quer se separar de Kushina e por conta disso ele não iria se separar dela, não importa o que acontecesse. Nisso, Kurama começou a falar no lugar da Kushina, dizendo que ela era sua Jinchuriki e que Minato não tinha nada a ver com isso. Minato se recusa e contra todas as possibilidades, ele acabou entrando no interior de Kushina, ficando frente a frente com a Kyuubi. Ele afirma com todas as palavras que sempre estaria dentro da Kushina, cuidando dela e a protegendo de todo o ódio da raposa. Vendo isso, Kushina fica motivada novamente e consegue usar suas correntes para prender mais uma vez a Kyuubi. Kurama estava criando já uma bola da besta com cauda para combater os ninja, mas o Rasengan de Minato conseguiu competir contra. Minato então ficou inconsciente após o choque do impacto entre os dois poderes e quando acordou já estava no hospital. Na volta dos dois para casa, Kushina conversa com ele sobre o jutsu que ele havia usado para combater a raposa, dizendo que seu jutsu parecia bastante com a bola da besta com cauda que a Kurama estava criando. Ela então fica curiosa sobre o jutsu e pergunta como ele havia desenvolvido aquilo. Minato então explica que ele havia visto essa habilidade lutando contra outros hospedeiros e que queria criar um jutsu de proteção para Kushina. Ele também diz que o nome do jutsu é Gloriosa Esfera da Resolução da Equação Dupla de Picolés e Redemoinhos do Cabelo do Jiraiya, o que deixou Kushina estressada por ser tosco e longo demais esse nome. E após isso ela perguntou se ela poderia dar nome a ele, já que esse jutsu foi feito para protegê-la. Minato concorda, então Kushina leva Minato para o mesmo lugar que a Mito a levou tempo atrás. Chegando lá, Minato ficou impressionado com a vista, e após ele segurar uma borboleta em seu dedo, Kushina escolhe o nome da técnica. O jutsu se chamaria Rasengan, o qual Minato aprova. Esse foi o resumo completo do novo mangá de Minato Namikaze. Após anos sem termos algo de Naruto, temos essa incrível obra. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de apoiar o canal com seu like, sua inscrição e compartilhando esse vídeo com alguém. Isso nos ajuda e nos incentiva a criar ainda mais novos vídeos para você. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus. Fui!